Vamos orar para a gente começar? E vai mandando o seu recado aí, viu? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa tarde. Queremos hoje falar um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis. Nós vamos falar hoje sobre a criação e que a mão do Senhor esteja, Deus, trabalhando em nossa vida, em nossa casa, em cada lar. Nós estamos vivendo esses dias de pandemia, esses dias que a gente não pode ir na casa do Senhor, a gente está muito. A nossa alma, né? Nós fomos criados para termos um relacionamento com Deus. E quando a gente fica muito longe da casa do Senhor, a nossa alma pede esse relacionamento, a gente quer buscar de Deus. Então, que nessa tarde possamos sair daqui edificados, abençoados, fortalecidos e que possamos crescer um pouquinho na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então vamos lá, queridos. Então eu quero começar hoje, a gente vai ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, tá? Antes da gente falar de Deus, nós vamos falar, né, do diabo, nós vamos falar de Lúcifer. Tem até um seriado aí, uma série na Netflix que tem lá Lúcifer. Algumas pessoas gostam de assistir, acham ele bonito, porque na série ele é do bem, ele faz coisas boas. Então, nós vamos aqui falar quem era Lúcifer, por que da criação do homem, né? Então, você vai entender conforme a gente for aqui trabalhando. Nós, terça-feira, para quem está só com a gente hoje, terça-feira nós começamos a falar sobre o livro de Gênesis. Então, nós ficamos um pouco parados sobre a criação. Os 6 dias, né, que Deus criou, foi criando todas as coisas, cada dia ele foi criando uma coisa, ele criou a terra, ele formou a terra, né? Na verdade, formou todas as coisas na terra, porque a terra já existia, tanto que no livro de Gênesis, o livro de Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia. O livro de Gênesis também, recordando que a gente já falou, o livro de Gênesis foi escrito o autor foi Moisés. E aí você fala assim, puxa, mas Moisés não estava lá no Jardim do Éden. Como é que ele sabe de tudo isso? Primeiro, a Bíblia, ela é chamada de Bíblia porque a Bíblia representa a biblioteca, vários livros contidos aqui, vários autores, e todos eles foram escritos por mão humana. Então as pessoas falam assim, a Bíblia é uma falsidade porque não foi escrito na mão de Deus, né? Foi escrito pelo homem. Como é que pode ser verdadeiro se foi escrito pelo homem? Foi escrito pelo homem, porém inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, se a Bíblia realmente tivesse somente a mão do homem, ela não teria valor nos dias de hoje. Até os dias de hoje, a Bíblia é o livro mais comprado, mais lido, muitos estudiosos, muitas pessoas capazes, pessoas que estudam, eles vão se aprofundando e a Bíblia ela não se contradiz de um livro do outro, mesmo escrito por muitas outras pessoas, muitos homens, uma palavra se liga na outra, entendeu? Só que a Bíblia, nós estamos aprendendo aqui, começamos pelo livro de Gênesis, a gente vai ver que quando a gente não entende o porquê, o motivo do contexto, a gente tem um pouquinho de dificuldade no texto. Então, se a gente lê um texto e a gente não sabe o que estava acontecendo antes, né, a gente não tem ideia do que estava acontecendo antes, a gente fica um pouco perdido. É por isso que muitas pessoas estão perdidas na igreja, né? Essa semana foi engraçado porque nós estávamos aqui com o irmão da igreja, não vou citar o nome dele, mas ele estava comentando alguma coisa, ele falou assim, como é que é aquela passagem? Como é que é o nome daquele rapaz lá, daquela passagem? Daí eu fui ditando para ele, eu falei, olha só. Aí eu brinquei com ele, falei assim, olha só, né? Ele falou, eu não guardo tudo na cabeça. Por quê? Porque a gente só tem o culto para a gente ir assistir, às vezes nem sempre a gente consegue guardar. Então, para a gente aprender, a gente precisa sempre estar repetindo. Então, é importante, a gente vai sempre estar aqui repetindo e nós vamos dar sequência hoje falando sobre a criação do homem. Nós terminamos sobre a criação de todas as coisas e terminamos a criação do homem no 6º dia e falamos que Deus descansou no 7º, tá bom? Então, abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, vamos lá, capítulo 28. Nós vamos ler aqui então. Olha só o que o profeta, esse aqui é um profeta, o profeta Ezequiel, ele profetizou aquilo que Deus havia colocado no coração dele com respeito a Lúcifer. Lúcifer, o diabo, era um anjo de luz no céu, era um anjo muito importante no céu. Criado, saía o louvor, né? O louvor saía de dentro dele,
tá? Então vamos lá. Vamos lá, vamos cuidar. Cida, tudo bem? Ô Cida, nós estamos orando pelo teu esposo, viu? Espero melhoras para a vida do teu esposo. Tá bom, Cida? Estamos orando. Ontem oramos por ele lá na igreja, pedindo para que Deus pudesse estar restaurando e vai restaurar no nome de Jesus, viu? Você é uma mulher de Deus e Deus vai abençoar grandemente a tua casa, a tua vida, a tua família, tá? Vamos ler Ezequiel, versículo 28 diz assim, ó: no orgulho do seu coração, você diz: sou Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio do que Daniel. Não haverá segredo que seja oculto a você, mediante a sua sabedoria e o seu entendimento. Você granjeou riqueza e acumulou ouro, prata em seus tesouros. Por grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. Por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso, né? Então Ezequiel começa a sua palavra aqui, ele dando qualidades de Lúcifer, esse anjo de luz. Eu vou agora pular um pouquinho para a gente já falar sobre quem era ele e por que e como ele era. Qual era o caráter de Lúcifer aqui? Vamos pular aqui, versículo 11. Diz assim: esta palavra do Senhor, Ezequiel dizendo, veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito ao rei de Tiro, e diga-lhe assim, diz o Senhor, soberano, o Senhor Deus. Então essa profecia veio ao rei de Tiro. Então, Deus agora ia falar com esse rei que tinha a mesma qualidade, tinha a mesma característica de Lúcifer. Só que a profecia agora para o rei de Tiro, Deus vem falando através de Ezequiel para falar, né, usando as qualidades de Lúcifer. Então agora nós vamos conhecer quem era esse anjo de luz, tá bom? Então Deus vai usar a mesma qualidade, né, as mesmas características de Lúcifer para falar com o rei de Tiro. Então nós vamos tirar o rei de Tiro aí, que a profecia foi para ele, nós vamos entender quem era Lúcifer para a gente ter uma noção, porque a gente vai falar da criação do homem. Na criação do homem, a gente vai ver que a serpente lá enganou a mulher. Por quê? Por que Lúcifer, então, tinha no seu coração enganar o homem, fazer o homem pecar? Então nós vamos chegar lá. Então vamos entender quem era Lúcifer primeiro, tá? Ezequiel, versículo 28, versículo 11 em diante, diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam sárdio, topázio, diamante, berúlio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que foi criado. Você foi ungido como um querubim, guardião, pois isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. E por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. E por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei. Ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do esplendor. Por isso eu atirei à terra e fiz você um espetáculo para os reis. Tá? Nós vamos parar aqui e agora eu vou começar a explicar um pouquinho para que você entenda numa linguagem bem simples, tá? Então vamos lá. Primeiro, ninguém criou a Deus. Deus já existia, Deus já estava lá, Deus sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos a Trindade, eles se
eles se comunicam, mas são três tipos distantes, distintos, né? Diferentes um do outro. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus criou os anjos. Cada anjo tem a sua função. Anjo de guerra, anjo que são mensageiros. E Lúcifer, ele era o anjo de luz, o melhor de todos, que o louvor saía de dentro dele. Deus criou ele com pedras preciosas, ele brilhava, ele era muito bonito, muito envolvente, ele se movia, ele andava no Monte Santo de Deus, tanto que ele começou a entrar no seu coração. Olha a importância de nós deixarmos as coisas entrar no nosso coração, a soberba, o orgulho. Muitas vezes é só porque a gente tem um carro zero, a gente acha que a gente é melhor do que as outras pessoas. Nessa pandemia, isso tem sido muito ensinado para cada um de nós. Muitas vezes a gente se achava que a gente era dono do mundo, a gente achava que a gente tinha o melhor emprego, a gente achava que a gente não precisava ajudar ninguém. E essa pandemia está nos ensinando muita coisa, que a gente precisa um do outro, que a gente precisa da mão do outro, que a gente precisa do carinho do outro, que a gente precisa do irmão, que a gente precisa da irmã, que a gente precisa do vizinho, que a gente precisa do nosso emprego, do nosso chefe, que a gente precisa dos empregados. Então, isso está nos ensinando muita coisa. Então, aqui, nós vamos tirar algumas coisas que nós podemos praticar no nosso dia a dia. Então, eu quero dizer que Lúcifer foi criado com muita beleza, com muita coisa boa, ele andava junto com Deus, mas Deus percebeu no coração de Lúcifer que ele estava com o coração completamente orgulhoso, se achando, e a Bíblia fala que ele foi contaminando os anjos, contaminando. Márcio Pinheiro, seja bem-vindo, pastor Márcio. Ele foi contaminando todos os anjos, né? Com a sua palavra, com o seu ensinamento. Então a gente tem que tomar cuidado. Vai aqui uma primeira dica. Uma primeira dica para todos nós aqui, porque nós conversamos com pessoas, nós andamos com pessoas, e a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que às vezes ele quer trazer um ensinamento diferente para nós, ele quer muitas vezes se intrometer na nossa vida. Tem pessoas que querem entrar dentro da tua casa, no meio do teu casamento, muitas das vezes tem pessoas, irmãos, que têm uma habilidade, um temperamento. Logo nós vamos estar falando sobre temperamento, mas tem pessoas que têm um temperamento que ela não consegue se segurar. Quando vê, ela já está falando, ela já está se intrometendo, ela quer que as pessoas sejam como ela é. E tem pessoas que têm uma habilidade de atrair pessoas para ela, tem pessoas que têm uma habilidade de envolver pessoas, tem uma oratória muito boa, um poder de convencimento, né? Por isso que essas pessoas se dão bem em vendas, porque você pode dar qualquer tipo de produto na mão dele que ele vai conseguir vender. Ele tem uma habilidade muito boa nas suas palavras. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de pessoas, porque essas pessoas gostam de dominar, essas pessoas gostam de passar aquilo que elas estão pensando como verdade. Então, irmãos, por isso que Jesus disse assim: cuidado com os falsos profetas nos últimos dias. E hoje a gente vem observando que aquele que tem o poder do convencimento, aquele que tem o poder de trabalhar na mente das pessoas, ele tem levado vantagem, porque ele tem feito pessoas escravas, ele tem feito pessoas, muitas vezes tem trabalhado na cabeça. Por isso que às vezes a gente vê pessoas sendo enganadas, pessoas ainda caindo no conto do bilhete premiado, por causa do poder do convencimento. Então a gente vê que Lúcifer, ele começou a convencer os anjos que ele era bom, colocando em dúvida Deus. Quantas vezes, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Quantas vezes dentro da casa do Senhor tem pessoas que vêm assim: olha, veja bem, né? Eu acho que deveria seguir por esse caminho, o pastor não está indo por esse caminho. Tem gente que chega na igreja como: olha, veja bem, eu acho que deveria ser assim. E quando a gente vê, irmãos, a gente está contaminado de ira, de raiva, a gente fala assim: não, mas é verdade, o que o irmãozinho está falando lá é verdade. E a gente acaba passando por cima da autoridade máxima, que é o pastor dentro da igreja. A gente acaba não entendendo o lado dele, a gente acaba não percebendo que a gente, pela nossa pequenez, sabe quando é pequenez? Porque a gente só está vendo por um posicionamento. O patrão, ele tem a gente às vezes critica o patrão, porque ele não tem essa ideia, por que ele não faz isso, por que ele não faz aquilo, quando você está dentro de uma empresa, mas você não tem tudo aquilo que ele está pensando. Às vezes nós não temos a dimensão do que está passando na mente, da responsabilidade que tem sobre a vida dele.
E assim dentro de uma igreja, assim você que é católico e está participando, às vezes você fala assim, por que que o padre não faz isso? A gente fica revoltado, mas a gente não tem a dimensão do que está por trás daquela situação. Por que que o padre não toma aquela decisão? Por que que o pastor não toma aquela decisão? Porque por trás de toda aquela decisão tem muitas pessoas, tem muitas coisas. Então, neste contexto aqui, Lúcifer começou o quê? Ele começou a fazer com que os anjos se revoltassem contra Deus. E quando Deus percebe isso, o que Deus poderia ter feito, né? Eu já vi pessoas comentando assim, que Deus poderia falar assim, gente, eu vou destruir todos os anjos agora, vou destruir Lúcifer e vou acabar com tudo. Como é que ia ficar a outra parte dos anjos lá? Que Deus carrasco, se eu fizer alguma coisa, eu também vou morrer, eu vou deixar de existir. Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que Deus é amor, tá? Não sei se você está conseguindo ver direitinho aqui, está conseguindo ver, Ebinho? Não sei se você está conseguindo ler, nós estamos tentando, de alguma maneira, que você consiga ver o quadro, tá? Então, Deus é amor. Guarda isso no teu coração. Deus é amor. Então, Deus, querido, mesmo vendo que Lúcifer havia enganado, Deus ainda não destruiu Lúcifer, ele condenou. Então, a gente vê, irmãos, que quando Lúcifer ele é lançado fora do céu, alguns teólogos dizem que Lúcifer foi lançado na terra. A terra já era um lugar muito bom, tanto que algumas pessoas pegam essa teoria, né? Eu até mesmo acredito nessa teoria, né? Algumas pessoas dizem que havia dinossauro na face da terra, né? Quando a gente assiste, eu adoro assistir filme de dinossauro, eu adoro todos os filmes de dinossauro, eu gosto de assistir. Então as pessoas falam que caiu um meteoro na Terra. Tem até aquela música do Luan Santana que fala um meteoro da paixão, né? Que caiu, que invadiu o meu coração. Ele fala um anjo, né? Um anjo querubim, a música da Ivete Sangalo, né? Um anjo, né? Um anjo lindo que caiu do céu, como um anjo querubim, né? A Ivete Sangalo canta, levantou poeira, e ela canta assim, levantou poeira, levantou poeira. Então, tudo indica que a terra era muito boa, muito bonita, mas quando Lúcifer é lançado, ele vem procurar habitação na terra. Então ele achava que tanto ele como os anjos decaídos, que hoje nós chamamos o quê? Nós não chamamos Lúcifer de anjo, nós chamamos Lúcifer de diabo, nós chamamos Lúcifer de coisa ruim. E os demônios que vieram com Lúcifer, hoje são chamados de demônios. Então a terça parte de anjos foram decaídos juntamente com Lúcifer. Então Lúcifer achou que ali seria a sua habitação, que ali seria o fim dele, ali seria o reino dele. Olha só por que é que há tanta luta espiritual na terra. Porque até então, irmãos, Lúcifer achava que ele poderia, ali seria o reino dele. Aí, queridos, que entra o Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a terra era sem forma e a terra era vazia, porque ali não habitava nada. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E Deus então começa um processo de restauração da terra. Deus então começa a criar todas as coisas, então Deus faz separação, Deus transforma aquela situação que estava ali estragada, destruída, e Deus muda completamente, e de repente Deus cria quem? Deus cria o homem e Deus cria a mulher. Deus criou o homem e disse assim para o homem, domine agora sobre todos os peixes, domine agora sobre as árvores, domine sobre os animais. Então, naquele momento, a gente vê que Deus estava o quê? Preparando o cenário, Deus preparou o cenário que era a terra, e Deus então preenche a terra com os animais e coloca o homem para dominar sobre todas as coisas. O homem então foi criado para ser o quê? Para ser um gerente, um administrador da terra. Mas os dias de hoje, você acha que o homem está gerenciando bem a terra? Não, né, irmãos? Deus não está gerenciando. E aí vem outra pergunta que eu faço para você. Pastor, Deus não é Deus e que ele tem sabedoria sobre todas as coisas? Deus não sabia que o diabo ia fazer tudo isso? Deus não sabia que o homem também, quando Deus criou o homem, Deus não sabia que o homem ia pecar? Deus sabia de todas as coisas. Mas uma coisa que Deus, ele sempre faz e sempre realiza, olha o Rubens aí, Rubens, seja bem-vindo. Rubens escreveu aqui, Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Oh, que maravilha, né, Rubens? Maravilha.
Então, queridos, Deus, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Sabe de todas as coisas, mas mesmo assim, o que eu coloquei aqui? Qual é a qualidade, a maior qualidade de Deus? Deus é amor, irmãos. Como é que pode Deus, sendo amor, ele destruir as coisas, ele acabar com as coisas? Aí eu já sei que você vai fazer uma pergunta. Já sei que você já pensou uma coisa aí. E é muita gente que já fala assim, né? Não tem os seus amigos que falam assim, ai, gozado, né? Ah lá, vou fazer a pergunta que você talvez não pensou, mas já chegaram no teu ouvido, já chegou no teu ouvido, né? A pessoa fala assim, ai, se Deus é tão amor assim, por que que morre tanta criança de fome? Por que há tanta gente na terra? Por que que está acontecendo isso? Por que que eu estou passando, estou desempregado? Por que que entrou essa enfermidade? Por que que o meu irmão morreu de câncer? Por que que está acontecendo isso? Por que que está acontecendo aquilo? Se Deus é amor, como o senhor está falando, pastor, por que que todas as coisas ruins estão vindo na minha vida? Exatamente por uma situação que o homem decidiu. Irmãos, Deus, além de ser, se ele é amor, ele criou o homem com livre arbítrio. Sabe o que é livre arbítrio? Poder da escolha. Então nós temos o poder da escolha. Nós escolhemos ir na igreja, nós escolhemos, o que você escolheu hoje para comer? Pastor, eu fiz o que eu tinha na minha casa, né? Não, tudo bem, mas a gente tem o poder da escolha. A gente pode falar assim, hoje eu não vou, sabe de uma coisa? Hoje eu não vou fazer almoço. Eu vou tomar um café, vou comprar um pãozinho e vou tomar um café. Tem gente que hoje só tomou um café no horário do almoço. Tem gente que falou assim, eu só vou comer uma fruta porque estou comendo demais na quarentena, então eu vou comer só uma fruta. Olha, parabéns, né? O que será que a Fernanda comeu hoje lá nos Estados Unidos, né? O que hoje o Rubens almoçou aí? Então, o que a Érica almoçou hoje? Então, cada um teve um jeito de almoçar. Então, ninguém foi lá. O anjo foi lá na tua casa e falou assim, você vai comer arroz e feijão todos os dias. Deus não faz isso. Você tem que ir na igreja hoje. Já pensou, irmão, se o anjo fosse na tua casa? Rubens, você está assistindo Faustão, nesse momento era para você estar na igreja. Não, Deus, ele não faz isso. Por quê? Porque ele é amor. Então, guarda isso. Mas quem escolheu o pecado? Adão e Eva, irmãos. Quando Deus criou todas as coisas, a árvore produzia, né? Tinha árvore de picanha, né? Para usar, para brincar com você, tinha árvore de picanha, tinha árvore do leite, tinha árvore do... né? O homem ia lá, só pegava. O homem não precisava trabalhar nada. Tudo dava, tudo brotava. Deus... Sabe, eu coloquei 3 coisas aqui que Deus fez. Deus fez a criação, ele criou todas as coisas. Depois Deus multiplicou aquela criação, multiplicando para que a criação, os animais, eles se multiplicassem, né? Tanto que você pode ver, você fala assim, por que Deus criou a barata? A barata tem um significado importante. Por que Deus criou a formiga? A formiga tem um significado muito importante no meio alimentar, né, no reino animal, irmãos. Então é muito importante cada árvore, cada animalzinho, cada vegetal, ele tem, né, um passarinho, ele tem as suas abelhas, tem a sua função, irmãos. Todos têm função na face da terra. É que o homem não entendeu qual é a função dele, né? E aí a gente vê a criação, a multiplicação e a provisão de Deus. Deus dava tudo, não precisava. Mas quando o homem resolveu pecar, e aí outra pergunta, por que é que Deus foi colocar uma árvore lá para testar o homem? Para que Deus foi fazer isso? Outra pergunta, por que Deus é amor? Pastor, Deus é amor? Não é assim que você faz com seus filhos? Como é que você cria o teu filho? Você que é pai e mãe. Você dá toda a liberdade para o teu filho. Você fala assim para o teu filho, você pode usar a internet, você pode... Você chega para o teu filho e fala assim, o teu filho vai pegar um copo de suco, você fala, não, você já tomou seu copo de suco hoje, você não vai tomar. Não, você deixa o teu filho porque você ama o teu filho, você quer que o teu filho se alimente, você quer que o teu filho brinque. Mas quando o teu filho desobedece, o que você faz? Vai haver uma correção. É por isso que hoje a gente sofre, porque nós, Adão e Eva, quando você chegar no céu, você vai poder falar, puxa, Eva, Adão, eles já vão falar assim, gente, eu já sei tudo sobre isso. Nós tivemos tivemos a maior oportunidade da nossa mão, mas nós acabamos pecar. Mas o pecado foi bom, irmãos, porque o pecado nos ensina muita coisa.
O pecado nos está dando agora responsabilidade. O pecado está nos fazendo voltar para Deus de novo. O pecado está fazendo a gente reconhecer quem nós somos. Então, irmão, já parou para pensar se a gente fica vivendo, se a gente não tivesse pecado, a gente tivesse lá no Jardim do Éden, né, só comendo, bebendo e aproveitando o jardim? Então, o pecado nossa vida, irmãos, ela seja uma vida agitada. É pandemia, é falta de dinheiro, é luta, é câncer, é dengue. Então, irmãos, por causa do pecado hoje, né, o homem, a ganância do homem, ela é tão grande que o homem não quer nem saber. Se ele precisa produzir um fruto, ele precisa. Esses dias eu estava pregando na igreja falando que a galinha, né, o frango, ele dá em prazos de 2 meses. Daí um irmão me corrigiu na igreja e falou assim: menos de 1 mês, pastor, já pode estar, o frango está pronto para o abate. Eu falei: gente do céu, você já parou para pensar? Menos de 1 mês o frango está pronto para o abate. Então, irmãos, nós estamos comendo coisas que estão com muita química, é por isso que tem muita gente com câncer, muita gente doente, muita gente passando luta. E aí, meu querido, a gente fala assim: mas Deus não é amor? Deus é amor, mas o homem tem livre-arbítrio. E aí, quando o médico fala assim pra gente: não coma gordura, o que a gente fala? O médico não está aqui, vou comer gordura sim. Ai, uma vez só na vida, mas é uma vez só na vida, né? Mas a gente começa a fazer todas as vezes. O médico fala assim: você precisa fazer caminhada. Não, eu não preciso fazer caminhada. Ó, tome esse remédio, a gente só toma esse remédio 7 dias. Quando dá 2 dias, já passou o efeito, já passou a dor, a gente para de tomar. A gente só segue regras, muitas vezes, quando a gente está, né, quando o nosso calo aperta. Então, queridos, a gente precisa aprender: Deus é amor, mas o homem teve livre arbítrio para escolher o que vai fazer e o que não vai fazer. Você já parou para pensar? Tem gente que time de futebol a gente escolhe, a igreja que a gente frequenta, Fátima Figueiredo, seja bem-vinda, a gente escolhe, não é assim? Ninguém nasceu assim, então nós temos essa liberdade. Então o homem resolveu escolher o pecado, tá? Então, irmãos, para a gente poder aqui caminhar mais um pouquinho, por isso que eu falo, irmãos, assim, ó, vamos parar um pouquinho para a gente pensar. O diabo vendo Deus criar o homem à nossa imagem, porque Deus disse assim em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso que eu coloquei aqui imagem, irmãos, né? Eu até fiz aqui algumas anotações para a gente falar sobre imagem e semelhança, tá? Imagem significa o quê? Que nós recebemos todos os componentes da personalidade de Deus, não é assim? Quantas vezes a tua esposa, você que é casado, tua esposa falou assim para você: você tem as mesmas atitudes da tua mãe, né? Você parece sua mãe, não é? Você já não falou para tua esposa assim: você é a cara da sua mãe, você parece que tem o jeito da sua mãe, você tem esse espírito maligno da sua mãe, né? Você que gosta de falar mal da sua sogra, né? Olha, o mesmo espírito que agia na sua mãe age em você. A gente já viu pessoas falando assim. A gente já viu pessoas falando assim, talvez você que não é casado, você que é filho, as pessoas falam assim: olha, você é parecido com o teu pai. E é assim que a gente é, parecidos com Deus. E Deus criou a gente cheio de falha, com essa falha que a gente tem? Não, Deus criou a gente com o caráter dele. É nós que se desviamos. Irmãos, é por isso que a gente procura sempre que a gente sabe que a gente está errado. É ou não é? A gente sabe, nós sabemos quando erramos, nós sabemos quando pecamos, nós sabemos quando estamos fazendo as coisas erradas. Você pensa que as pessoas não têm esse entendimento? Todos nós temos esse entendimento que estamos fazendo coisas erradas. Então, queridos, olha só o caráter de Deus. O caráter de Deus é o quê? Ele é inteligente, ele é planejador, o nosso Deus é ordenado, e o nosso Deus é organizado, e o nosso Deus sempre tem uma sequência lógica. Você não vê Deus fazendo as coisas assim, tudo pelo, né? Deus, ele
chegou quando ele começou a fazer a criação que nós lemos aqui, Deus ele não fez tudo num dia só, mas ele teve o quê? Uma sequência lógica. E nós terminamos a aula passada falando assim, irmãos, que na nossa vida tem fases. Então, talvez essa fase que você está passando é uma fase ruim, é uma fase difícil. É uma fase que vai passar na tua vida. Essa fase que estamos passando aqui vai passar na nossa vida. Eu creio nisso. Então, Deus sempre segue uma lógica. Deus é organizado, Deus é ordenado, Deus é planejador, Deus é inteligente, irmãos. Então, isso ele passou para nós, o homem inteligente. O homem tem capacidade, o homem tem sabedoria. Só que essa sabedoria do homem, ele pode usar tanto para o bem como para o mal. Um pastor, ele contou para nós uma história que ele disse assim, eu estou tentando lembrar o nome do pastor, mas eu não vou conseguir lembrar aqui agora. Ele usou um seguinte exemplo. Ele disse assim, com uma faca eu posso... Pastor Silmar Coelho, ele disse assim, com uma faca o homem tanto pode cortar um tomate como pode matar uma pessoa. Então você está entendendo, irmãos? Por que tem criança morrendo de fome? Por causa de muitos políticos. Por que tem muita gente? Por falta de administração. Por que tem muita gente perecendo? Por causa do teu erro. Por que as coisas aconteceram na tua vida? Dá uma pesquisada aqui. Se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse dado oportunidade para o pastor trabalhar na minha vida, porque tem gente que não deixa o pastor nem trabalhar na vida, discipular, não quer ser discipulado, ninguém manda em mim, não é? Não tem criança de 10 anos falando assim, eu vou pegar minhas coisas e vou fazer. Você acha que uma criança de 10 anos tem estrutura para organizar a vida? Ele não sabe, ele não tem capacidade, ele não tem experiência de vida, e tem muito adolescente batendo no peito, tem muito adolescente criticando, tem muito adolescente fazendo coisas que não era para fazer. Por isso que as coisas estão dando errado. Por isso que as coisas dão errado. Porque o ser humano, por causa do bendito livre-arbítrio, o ser humano ele vai fazendo as coisas que está dando na cabeça dele. Entendeu? Então a gente vê um Deus aqui que, primeiro, ele tem um caráter. Então a imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus. Semelhança. O que é a semelhança? Semelhança significa dominar e administrar. Então eu tenho as qualidades de Deus, a imagem de Deus, eu tenho todas as qualidades de Deus na minha vida e eu sou semelhante a Ele. Semelhante ao quê? Na parte administração, gerenciar. Eu preciso gerenciar a minha vida. Eu preciso gerenciar a minha vida. E a gente não gerencia a nossa vida. O Peter levantando. Esse barulho foi o Peter batendo nas orelhas dele. A gente precisa gerenciar a nossa vida. Tá? Então, queridos, você precisa gerenciar a tua vida. Às vezes as coisas estão assim, desajeitadas, porque não está tendo um gerenciamento. E Deus se criou, o que Deus falou para o homem? Domine sobre os peixes da terra, domine sobre as águas, domine sobre os animais, domine sobre essa situação, domine sobre a tua vida espiritual, irmãos. Tem gente que ainda não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno, ele está dividido. Tem gente que não sabe se vai para a igreja, se muda de vida. Você precisa mudar algumas coisas. Se você tem as qualidades de Deus, irmãos, olha, nós somos inteligentes. Olha, comece a planejar a tua vida, organizar a tua vida, comece a colocar as coisas no papel. Eu sei, eu também tenho um monte de dificuldade para consertar na minha vida, tenho um monte de falha como você tem, mas a gente tem que lutar, a gente tem que ser perseverante, a gente tem que buscar um caminho. A palavra do Senhor diz assim que existem 2 caminhos. Então um caminho é largo, o outro é estreito, o outro é cheio de dificuldade. Não é fácil ser cristão, não é fácil andar com Jesus, não é fácil a gente ter salvação, não é fácil ir na igreja, não é fácil ser dizimista, não é fácil a gente servir a Deus, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, tudo é fácil, não é fácil, tá? Então eu coloquei aqui um quadrinho para você guardar nessa tarde, tá? Coisas que eu e você temos que tentar programar na nossa vida, planejar, organizar e pensar antes de fazer as coisas. Tem gente que não pensa para fazer as coisas, ele já toma a iniciativa, ele já vai lá, não porque eu já vou fazer. Irmão, como é difícil, né? Está sendo difícil nesses últimos dias a gente parar para pensar. Como é difícil. Como é difícil a gente organizar as coisas, como é difícil a gente planejar as coisas, está sendo difícil a gente planejar, não está dando tempo de planejar, a gente não está dando tempo de fazer as coisas. E aí, irmãos, você já parou para pensar? O diabo estava tranquilo lá, ele sabia que ele tinha sido
caiu do céu, estava lá. E quando Deus restaura toda a terra e coloca um homem frágil, não era um anjo, era um homem frágil. O diabo então vai lá na mulher, fala assim: não, você acha que Deus quer destruir vocês? Ele sempre usa de enganação. A maior queda do homem, para a gente já finalizar aqui a palavra, a maior queda do homem, a maior erro do homem é quando nós somos levados pelo nosso coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, não é assim? Por que uma pessoa cai na história do bilhete premiado? Você já foi enganado? Eu já caí em alguns contos, em algumas coisas, porque a história é tão bem contada que a gente acaba trazendo para o coração. Quantas vezes você já ajudou alguém, você ficou com dó da pessoa, falou assim: ah, eu vou ajudar essa pessoa porque ela contou uma história tão para mim. Tem gente que fez Paulo, né? Tem gente que é Paulo Atran, né? Ele fez curso de teatro, ele chega, ele conta uma história. Eu lembro que uma vez uma mulher na igreja chegou para mim e falou: pastor, olha, eu não tenho nada na minha casa. E eu estou indo agora porque o meu filho, ele é um recém-nascido. Ele morreu e agora não tenho nem dinheiro para mim enterrar meu filho. Está lá no hospital, não tenho dinheiro para pegar um ônibus. Irmãos, aquilo me comoveu tanto. A história dela foi tão convincente que eu peguei e fui lá. O dinheiro que eu tinha na carteira, logo no começo do ministério, eu estava ali na igreja do Brasilândia, a mulher veio, abriu o coração e falou isso para mim. Daí fui lá, o dinheiro que eu tinha no carro, eu peguei o dinheiro que estava na minha carteira e falei assim: olha, que isso aqui sirva para ajudar a senhora, dá para a senhora fazer uma compra para cada senhora, dá para a senhora ir lá, né, ir lá no velório do teu filho, fazer o velório do teu filho. Eu acho que foi assim em torno de uns R$ 80 para ela. E ela foi embora. Aí eu fiz o culto, realizei o culto. E eu falei assim: caramba, se ela falou que estava já no velório, o filho já estava lá no céu da Mascarenha Camelo, eu vou lá para me visitar, vou ver essa criança é verdade. Daí fui lá, estava só a faxineira varrendo, eu fui lá e perguntei sobre a morte de uma criança que já estava lá. Ela falou: não, isso aí nunca, não, hoje não tem nada programado para cá. Então, sabe o que significa? Que as pessoas, elas conseguem enganar os outros. Tudo que o diabo fez foi enganar o homem e ele ainda continua agindo da mesma maneira, tirando você da igreja, tirando você do casamento, atrapalhando você, filho. Quantas vezes você, jovem que está participando, quantas vezes o diabo lançou uma boa palavra na tua vida? Quantas vezes o diabo colocou algo no teu coração que entristeceu muito você? Então, querido, eu quero dizer para você nesse estudo de hoje: Deus é amor, por isso que Deus não destruiu nem o diabo, nem eu, nem você. Mas aí você pergunta: se Deus sabia de todas as coisas, por que ele permitiu tudo isso? Porque ele é amor, tá? Ele ainda está dando oportunidade de você consertar a tua vida. Deus sempre vai dar oportunidade para nós mudarmos a nossa caminhada. Então eu te pergunto: não está na hora da gente mudar algumas coisas na nossa vida? Se nós temos as qualidades do Senhor, se nós temos a imagem e semelhança do Senhor, não está na hora da gente mudar algumas coisas na nossa vida? Como a gente tem que mudar as coisas da nossa vida? Como a gente tem que mudar a nossa criação dos nossos filhos? Como a gente tem que vigiar a nossa casa, a nossa vida? Como ser humano, a gente tem que olhar um pouquinho para dentro de nós. A gente está acostumado a olhar para o outro e falar assim: ah, aquele lá é cheio de falha. Ai, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo, aquele pastor é isso. Vamos olhar para nós um pouquinho? Será que você teria capacidade de fazer melhor do que ele? Então ore a Deus, um dia Deus vai colocar você lá. E aí você vai falar assim: ah, se eu soubesse, né? Se eu soubesse. Eu sempre fui assim, fui criado na igreja, e sempre eu falava assim: ah, meu pastor devia fazer assim, meu pastor devia fazer assado, ai, meu pastor devia tomar essa decisão, né? Um dia ele me chamou na sala e falou assim: olha, sabe por que eu não tomei essa decisão? Por causa disso, por causa daquilo. E quando eu me tornei pastor, eu entendi muitas coisas porque o meu pastor agia daquele jeito, agia daquela maneira, porque ele tomava aquelas decisões. Porque, irmãos, uma coisa é você estar fora, você não está vivendo aquela situação. Outra coisa é você estar ali. Então, querido, nunca julgue, porque a palavra, até a própria palavra do Senhor diz assim: não julgues para não ser julgado. Então, às vezes, você não está sabendo, você não está tendo a visão. Por isso, irmãos, nós somos seres inteligentes. Nós somos pessoas criadas para ser planejadores.
Nós somos uma pessoa para sermos organizados, ter uma sequência na nossa vida. Então, meu querido, saiba que Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua casa. Esse momento difícil vai passar e tudo que Deus criou, ele disse assim, tudo que Deus criou foi bom. O diabo foi bom? Ele falou que foi bom. O homem foi bom? Ele falou que foi bom. E em Apocalipse, quando a gente chegar para estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que o final das coisas, porque o livro de Apocalipse é uma loucura, irmãos. Ele fala sobre coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer e coisas que são proféticas. E o livro de Apocalipse é um livro profético. E lá ele fala que a igreja venceu. E nós vamos vencer. Amém? Você vai vencer. E eu quero terminar aqui esse estudo contando uma historinha. Tá bom? Então pare tudo o que você está fazendo, que eu vou contar uma historinha para você. Tá bom? Vamos? Você gosta de história? Eu vou contar uma historinha que eu já contei na igreja, mas talvez a gente esquece rapidamente. Mas se você gostaria de ouvir uma historinha agora aqui, eu vou contar uma historinha para você que fala sobre o tema dessa historinha é o filho, tá bom? Vamos participar dessa historinha? Então vamos lá então, tá? Antes de eu contar essa historinha, Ellen Muniz está aí, seja muito bem-vindo. Eu quero dar aqui alguns recados. Hoje nós vamos fazer o nosso culto ao vivo, tá? Nós estamos também numa campanha de oração lá na igreja, tem ido orar em torno de umas 6 pessoas, a gente está se reunindo lá, orando pela igreja, tá? Algumas pessoas que vão hoje lá para orar, para pedir a Deus. Nós estamos orando pela família, nós estamos orando pela igreja, nós estamos orando pelo país, né? Pelo nosso Brasil, pela cidade de Sorocaba. Então, meu querido, esteja orando conosco, né? No horário do culto é 8 da noite, nós vamos fazer o culto, transmitir ao vivo. E o segundo culto nosso vai ser no domingo à noite. Nós não vamos fazer o domingo de manhã, tá? Se você, pastor, eu quero entregar a minha oferta. Como é que eu faço para entregar a minha oferta? É só você entrar no WhatsApp. Nós temos lá o número da conta. Você pode fazer a tua transferência sem sair da tua casa. Se você falar, pastor, eu não vou fazer transferência, o senhor pode passar na minha casa. A gente vai com um diácono recolher essa oferta, recolher esse dinheiro da tua casa. Mas continue, se você puder, continue ajudando a casa do Senhor. Não é momento da gente virar as costas. A gente já pagou o primeiro aluguel, eu estou muito assim preocupado do que vai acontecer daqui para frente, irmãos. Eu não tenho assim, eu queria dar uma boa notícia para você, mas eu acredito que daqui para frente, irmãos, a situação vai piorar um pouquinho mais, né? Então já estou alertando você, seja um planejador aí na tua casa, comece a guardar um pouquinho, economiza um pouquinho, retém um pouquinho das coisas da tua casa. Se você puder guardar um arroz, guarda o feijão, economiza na tua casa, porque a economia vai ser afetada, as pessoas vão ficar sem dinheiro, vai ficar complicado a gente andar na rua. Eu acredito que o vírus ele vai aumentar. Então, ore pela tua casa, firme a palavra. Nesses dias que a gente está sem vir na igreja, é comum a gente perder a vontade de vir na igreja, da gente assistir. Assista, leia, ore, traga a presença de Deus. Tudo o que o diabo queria é esse momento que nós estamos vivendo. Está lá no livro de Apocalipse, né? Que haveria o quê, né? Tudo que o inimigo queria, irmãos, era o quê? Que a igreja parasse de orar pelo Brasil, que a igreja parasse de cultuar a Deus, porque eu e você fomos criados para adorarmos ao Senhor. Nós entramos no lugar de Lúcifer, que era o anjo de luz, que adorava, que engrandecia o nome do Senhor. Então, eu peço de coração a você, fica firme com Jesus, fica firme com Deus, fica firme com o teu pé na igreja. Não é momento de você pensar assim, não, eu agora posso caminhar sozinho, eu assisto o pastor que eu quiser. Não, você tem pastor, você tem uma igreja, você tem um ministério. Não é hora de você tomar decisões. Olha, pensa, organiza a tua vida, planeja. Agora é momento da gente aplicar essas coisas. É momento da gente organizar a nossa vida. Amém? E organizar a vida tem que ser organizar a vida material e a vida espiritual. Amém? Deus está nos dando 2 caminhos, o céu ou o inferno. Vamos lá? Nós estamos chegando no final, é sempre 1 hora de aula. Nós começamos 4h16, nós vamos terminar, começamos 3h16, vamos terminar 4h16, tá? Então eu tenho aqui 3 minutinhos para contar a história. Vamos lá? Vamos na historinha então? Então, vamos começar aqui com a historinha. Então vamos lá.
contar sobre o filho. Essa história é chamada O Filho. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler já estava perdendo as forças, então Hitler começa numa busca desesperada, Hitler começa a convocar os mais jovens para a guerra. Então ali são convocados todos os jovens, né, os adolescentes, os jovens, todos os últimos, né? Então naquele momento Hitler ele começa a convocar todos os jovens e ali vão alguns adolescentes. E lá na Alemanha, esse aqui é uma história verídica, e lá na Alemanha havia um homem. Ele era muito rico, porque ele era um colecionador de obras de arte, quadros, todos os melhores quadros e os mais caros da Alemanha estavam com ele. Ele tinha uma qualidade grandiosa de quadros. E esse homem tinha um único filho. Ele tinha somente um filho, e nessa convocação para a guerra, o seu único filho, ele vai para a guerra. E esse menino lá na guerra, ele começa então a batalha, estava na batalha e de repente o menino estava com mais 19 soldados. 20 soldados encurralados e não havia como eles escaparem, eles estavam dentro de uma vala e ali os 20 começaram a falar assim, gente, a gente não vai escapar daqui, não tem como a gente escapar, não tem como a gente sair dessa situação. E naquele momento o filho daquele homem tem uma ideia. O filho daquele homem diz assim, mas não precisa morrer todo mundo. Basta alguém sair lá fora, chamar a atenção dos soldados inimigos, e ele vai e leva os soldados inimigos para ele, e os outros 19 fogem para a floresta. Vocês pegam aquele caminho da floresta e vão embora. E então todos um olhou para o outro e disse, mas quem será esse que vai colocar a vida em risco por cada um de nós? E aquele menino então toma a decisão, diz assim, eu vou por vocês. Então aquele menino então disse assim, olha, eu vou sair aqui, vou sair dando tiro para tudo quanto é lado, os soldados vão vir sobre mim e vocês fujam daqui, corram para a floresta. E aquele menino tomou a decisão e fez exatamente isso, saiu atirando, atirou para todos os lados, e o exército inimigo começou a olhar para aquele menino e começaram a atirar e mataram aquele menino. Enquanto eles estavam preocupados com aquele menino, os 19 amigos fogem para a floresta e voltam para a Alemanha. A guerra termina e eles então voltam com aquele sentimento, puxa, aquele menino morreu por nós, aquele menino deu a única vida dele para morrer por todos nós, a gente precisa fazer uma homenagem. Então eles vão na cidade, eles têm uma fotografia lá, sabe aquela fotografia 3x4, né, preto e branco? Aí chegam num pintor que estava ali na cidade pintando, eles falam assim, olha, você pode fazer um desenho para nós, porque sabemos que esse aqui é o nosso amigo, morreu na guerra, a gente quer fazer uma homenagem para o pai dele. Então aquele pintor desenha a foto daquele menino num quadro, eles embrulham e os 19 amigos vão fazer uma homenagem para o pai. Chegando na casa, eles batem na porta, o pai sai, eles contam a história, dizendo, olha, o teu filho é o nosso herói, o teu filho salvou a nossa vida, se hoje estamos aqui é porque o teu filho nos salvou da batalha. Contam aquela história e falam assim, olha, nós queremos dar um presente, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do seu filho. E ali aquele homem abre aquele presente e lá está a foto do filho, né? Aquele homem sabia que o filho morreu na guerra, aqueles meninos contaram a história, e aquele homem muito entristecido volta para dentro da sua casa, ele tira da parede o melhor quadro que ele tinha, o mais caro que ele tinha, coloca do lado e coloca o quadro do filho na parede. E todas as tardes aquele homem ele senta, ele fica ali analisando aquele quadro e diz que ele chorava todas as tardes lembrando do seu único filho. Até que um dia, alguns meses depois, aquele homem falece e morre. Então, aquele homem deixou um testamento porque ele não tinha família, ele não tinha ninguém. Ele deixou uma parte dos bens para reconstruir a Alemanha. E a outra parte ele colocou, né, fez um atestado, né, colocou ali o seu atestado e pediu para que os quadros fossem leiloados. Então, naquele dia, foi divulgado um leilão daqueles quadros. Ele colocou no testamento que deveriam ser leiloados os quadros. E aquele homem, então, leiloeiro, abre aquele dia falando assim, gente, nós estamos aqui para leiloar os quadros desse homem que foi uma peça muito importante para a cultura alemã, e as pessoas estavam todas empolgadas porque ele tinha os melhores quadros.
Então, eles estavam ansiosos para que começasse logo o leilão, eles estavam gritando, começa aí. E quando o leiloeiro começou, ele disse assim, nós vamos começar pelo primeiro quadro, que é o quadro O Filho. E quando o leiloeiro coloca o quadro Filho, as pessoas começam a xingar e falam assim, esse quadro não tem valor, esse quadro, quem é? Ah, esse quadro aí, nós nem sabemos aonde veio esse quadro, nós queremos os outros são valiosos. E o leiloeiro falou assim, não, pelo atestado, né, pelo que o pai deixou, eu tenho que fazer aqui o que ele me colocou para fazer, eu preciso cumprir isso daqui. Né? Eu tenho aqui uma sequência, eu preciso primeiro tem que leiloar o quadro Filho para depois os demais. Então ele começou ali, olha, então 100 mil, né? 50 mil, 40 mil, 10 mil, e as pessoas ali dizendo, vai logo, até que ele chegou nos 100 reais, 50 reais, até que chegou a 10 reais, e um homem muito simples lá no fundo ergueu a mão e disse assim, eu compro. E aquele homem foi lá na frente, e o leiloeiro falou assim, eu preciso primeiro receber do Senhor para dar sequência nos demais. Aí aquele homem pagou, deu os 10 reais e pediu a palavra para o leiloeiro, agradeceu as pessoas que estavam ali e disse assim, olha, eu era o jardineiro e eu vim aqui para homenagear o meu Senhor, porque ele tinha um xodó com todos esses quadros, mas o melhor quadro que ele gostava era esse quadro aqui, o Filho. Então eu vou levar para minha casa, para me colocar na parede, para me agradecer, né? Lembrar do meu Senhor, porque foi um ótimo patrão. E aquele homem então fala assim, porque todas as tardes esse homem sentava, colocava a sua cadeira e ele ficava ali olhando o quadro do filho dele, lembrando que o filho dele tinha morrido na guerra. Então ele falou assim, eu vou levar como uma recordação do meu patrão. E pegou aquele quadro e foi saindo, e o leiloeiro então pegou, bateu o martelo e disse assim, o leilão, né, está encerrado. Ah, e as pessoas, aqueles homens se levantaram e falaram assim, como assim? A gente veio aqui para participar do leilão, como que terminou? Né? E ele disse assim, está escrito aqui no testamento, quem levar o quadro Filho, leva todos os outros. Sabe o que significa isso, meu querido? Quem levar o Filho de Deus, porque quando Deus, antes de criar todas as coisas, Deus já sabia que o homem ia cair, Deus sabia que eu ia pecar, Deus sabia que você ia pecar. Deus havia entregado o seu único filho por amor, para morrer por mim e morrer por você. Por isso, meu querido, quem tem o Filho tem tudo. Quem tem Jesus na sua vida vai conquistar todas as coisas. E eu declaro sobre a tua vida, você tem o Filho? Se você tiver o Filho, você tem direito a todas as coisas. Uma ótima tarde para você. Que Deus te abençoe grandemente a tua vida. E eu te espero para terça-feira que vem, para a gente continuar o nosso estudo no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.